Olá, tudo bom? Sou o professor Anil, seu professor de atualidades, o seu professor de geopolítica e de realidade federal, mais de história e geografia de Goiás, história e geografia de Tocantins, história e geografia de qualquer estado brasileiro. Você já sabe, atualidades é comigo, professor Anil. E hoje vamos falar de quê? A gente vai falar de PRF, que vai cair a disciplina Geopolítica. E para isso eu trago o edital aqui para você, ó. No tópico 1 traz o Brasil político, nação e território. Aí o que vai ser cobrado? Tópico 1.1, Organização do Estado Brasileiro. Tópico 1.2, a divisão interregional do trabalho e da produção. Tópico número 3, vai cair sobre a estrutura urbana brasileira e as grandes metrópoles. O tópico número 2 vai vir assim, a distribuição espacial da população brasileira no Brasil e os movimentos migratórios internos. 3. A evolução da estrutura fundiária e o espalhamento demográfico no campo. 4. Integração entre indústria e estrutura urbana, rede de transportes, setor agrícola no Brasil. 5. Geografia e gestão ambiental, sendo que cobra, na verdade, 5.1, macrodivisão natural do espaço brasileiro, biomas, domínio e ecossistemas, e 5.2, política e gestão ambiental no Brasil. 6. O Brasil e a questão cultural. 7. A integração do Brasil ao processo de internacionalização da economia. E o tópico 8, século XX, urbanização da sociedade e cultura de massas. Vamos lembrar que ainda tem História da PRF, como eles mesmos colocam, está disponível no endereço prf.gov.br, tá? Agência Polícia Rodoviária Federal, História em detalhes. Mas vamos fazer um resumo aqui para você também, beleza? Já que nós vamos falar sobre geopolítica, não vamos perder tempo, vamos direto ao que interessa. Vamos lá, gente. Geopolítica brasileira, tópico 1º, traz Brasil, político, nação e território. Isso aqui, na verdade, não vai cair, mas eu vou trazer para você, gente, o conceito de nação, tá? Nação é constituída por uma ou mais população que partilha a mesma origem, língua, religião e cultura. Por que é importante falar isso, tá? Ainda mais agora, que tenta se falando da questão indígena, a FUNAI vai para onde, fica onde, como é que o novo governo vai tratar a FUNAI. Vamos lembrar que os povos indígenas, eles constituem nação indígena, tá certo? Então nós temos várias nações dentro do território brasileiro, porque essas nações indígenas vai compor o que, gente? O território brasileiro, beleza? E nós temos o conceito de povo. O que é povo, gente? É a população do Estado sob o aspecto puramente o que? Jurídico, sendo constituído por grupo de pessoas entendido em sua integração em uma ordem estatal determinada. Ou seja, você tem um território, você tem o quê? Você tem um líder, você tem língua própria, você tem legislação própria, tá certo? E nós temos território. O que vai ser território? Significa os limites que delimitam ou separam um território do outro, formando várias fronteiras. E falando isso, vamos lembrar que o Brasil, nós temos o que, gente? Uma longa fronteira. Tá? Nós temos divisas com outros países aqui. Na verdade, na América do Sul, dos 13 países da América do Sul, nós só não fazemos fronteira com quem? Com 2. Ou seja, com quem, gente? Com, tá? O Chile com o Equador. Fora isso, na América do Sul, nós fazemos fronteira com todos. Então tá aqui, ó, território significa os limites que separam um território do outro, fazendo várias fronteiras. O nosso território é gigantesco e nós temos uma extensão de 8.547.403,5 quilômetros quadrados. Mas você sabe muito bem, né, que nosso território ele é praticamente equidistante. O que significa isso? A distância norte-sul e leste-oeste é basicamente a mesma. E olha o detalhe. Tá certo? Pode cair na prova quais são os nossos pontos extremos, não é isso? Então nós temos a oeste, o que, gente? É nascente do rio no Acre, na Serra da Contamana. Como eu falava lá para os meus alunos da quinta série, isso há 27 anos atrás. Gente, é o seguinte, chega para a irmãzinha e fala Contamana, tá certo? Qual é o nome aqui? É a Serra da Contamana. Ok? Mas se essa maninha falar assim, não, eu conto, mas tem que ser aonde? Lá na Paraíba, na Ponta dos Seixas, ouvindo Raul Seixas, maluco, beleza? E aí você grava, né? Serra da Contamana e
Ponta Seixas. Ah, professor, legal, mas no sul eu sei que é quem? Arroio Chuí. E no norte, Oiapoque? Não, não é mais o Oiapoque, a gente mudou. Agora é o Monte Caburaí, em Roraima, ok? Então é o Monte Caburaí, não é mais o do Oiapoque ao Chuí. Então isso pode cair na sua prova, fique esperto aí. Nós estamos falando do item 1.1, Organização do Estado Brasileiro. Vamos lembrar o seguinte, né? O Estado brasileiro, Confederação Indissolúvel dos Estados, vai lembrar o quê, gente? Nós somos formados por 26 estados e mais o Distrito Federal. Ou seja, o Distrito Federal não é estado e nem é município. Ele possui ora prerrogativa de estado, ora prerrogativa de município. E constitui um território totalmente autônomo, anônimo ao restante do país. E você sabe também, né? Nós temos o que, gente? Nós temos o estado, ele vai se subdividir. Então o Brasil é dividido em estados. E aqui eu tenho o quê? O meu doce lindo Goiás, como goiano que sou, tá certo? Goiano do quadradinho, né? Nasci no camarote VIP de Goiás, Distrito Federal, mas eu sempre falo goiano do quadradinho, então sou goiano, tá certo? E meus pais eram do Goiás antes de DFC, DF, tá certo? Então nós temos o quê? Nós temos aqui o meu doce Goiás, e o doce Goiás, ele enquanto estado, ele vai ser subdividido em quê? Em 257 municípios. E o município se subdivide em distrito, em bairro, em rua na sua casa, beleza? Ok. Isso aonde, gente? Isso no Brasil inteiro, porque no Distrito Federal, vai lembrar que o Distrito Federal não é subdividido em municípios. O DF é subdividido em regiões administrativas, beleza assim? Ok? Vamos lá, continuando. No item 1.2 do seu edital, ele traz a divisão interregional do trabalho e da produção no Brasil. É muito fácil falar isso. Aí é só falar que mais no interior nós temos a produção de quê, gente? Mais agropecuária, mais no litoral, mais indústria. Não, mas calma lá. Nós vamos contar essa historinha desde o início, porque ela serve de base, gente, para um monte de outros assuntos que cobram na sua prova, que pode cobrar. Então o assunto ele é muito maior que se possa imaginar. Para você compreender isso, eu gosto de trazer assim, ó, vamos aqui. Eu trago aqui a evolução da divisão internacional do trabalho. Porque você sabendo da divisão internacional do trabalho, você vai entender a divisão nacional, aqui a nossa regional. Então lá atrás nós tínhamos o que, gente? As metrópoles, não é isso? E que fazia o quê? E tínhamos as colônias, onde as colônias mandavam para as metrópoles metais preciosos, especiarias e escravos, e a metrópole mandava o que para a colônia? Gente, manufatura, sempre ganhando mais. Depois a gente avança, nós temos a metrópole com a Revolução Industrial e nós temos as colônias de exploração. As colônias mandam o que, gente? Produtos primários, agrícolas, minerais e fósseis, além de que? De trabalho barato, mão de obra, escravo. E os países metrópoles mandavam o que, gente? Produtos industrializados, com valor agregado ganhando mais. Depois, já no capitalismo financeiro, após a Segunda Guerra Mundial, nós temos países desenvolvidos e países subdesenvolvidos não industrializados. O que nós mandamos para eles? Produtos primários, agrícolas, minerais, fósseis e mais minerais fósseis e mais o que, gente? E mais mão de obra barata. Nós temos eles mandando o que para nós? Produtos industrializados, capitais, investimentos, empréstimos, não é isso? E aí nós fazendo o quê? A gente pegando isso aqui e se endividando. Atualmente, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, industrializados, que é o nosso caso. O que nós mandamos para eles? Produtos primários, é isso? Produtos industrializados, capitais, juros, royalties e lucros, né? E mão de obra barata. O que eles mandam para nós? Produtos industrializados, em geral de tecnologia superior, capitais, empréstimos, investimentos produtivos e especulativos e tecnologia. Ou seja, gente, nós estamos fazendo a mesma coisa que há 500 anos atrás. Essa é a verdade. Agora fique esperto. Nós vamos falar de quê? Dessa divisão do trabalho no Brasil. Você viu que no mundo tem a divisão do trabalho. Na sua casa tem a divisão do trabalho. É assim, lá em casa, o que a gente fez na verdade? Né? A gente dividiu lá para administrar por cômodos, tá certo? A minha esposa administra a sala, eu a cozinha. Ela fica com o controle remoto na mão e eu fico o quê, gente? Com as louças para lavar. É mais ou menos assim que funciona, não é isso? Você, homem, sabe, né? Homem casado tem duas opções, não é isso? Ser feliz ou ter razão. Eu sou extremamente feliz, ok? Gente, mas para falar da divisão regional do trabalho, nós temos que contar a historinha
do Brasil. Então tá aqui, ó, a divisão internacional do trabalho e da produção no Brasil, não é isso? Bastaria apenas mostrar, ó, interior, nós temos o quê? Produção agropecuária, litoral, nós temos produção o quê, gente? Industrial. Nós temos aqui, por exemplo, no Sudeste, 4,13 milhões de pessoas, tá certo? Trabalhando na indústria. Quando você vai para o resto do país, é pouquinho. Mas como que chegamos a isso? Vamos ver a nossa historinha? A nossa formação econômica e territorial, que vai dar base para uma série de assuntos que cobra para você. Então você vai saber e você vai lembrar que é só coisa rápida, não é isso? Que Portugal e Espanha se lançam ao mar, tentando chegar até onde? As Índias, não é isso? Atrás de quê, gente? De especiarias. Mas a Espanha, sabendo ou imaginando que a Terra é redonda, ela tenta chegar às Índias, dando a volta ao mundo, não é isso? Portugal queria dar a volta aqui no continente africano. Quando Cristóvão Colombo chega onde? Na América, nas Antilhas. Isso? E aí Portugal, a Espanha, esperta, quer fazer o quê? Quer dividir o mundo entre Portugal e Espanha. E propõe para Portugal, em 1493, um acordo qual? Chamado Bula Intercoetera. Portugal aceita? Não. Por quê? Porque sabia que não pegava terras. Por isso que Portugal vai aceitar quando, gente? Em 1494, o Tratado de Tordesilhas. Por que que ele aceita? Porque ele sabia que pegava terras. Então, isso mesmo está me ouvindo. Desde 1494, Portugal já era dono disso aqui, tá certo? Essa historinha que bateu um vento, que mudou a direção das caravelas, isso é tudo mentira, não é isso? Mas Portugal tenta fazer o quê? Chegar até as Índias, no caso. Que ele está atrás de quê, gente? De especiarias, na verdade. Professor, o que são especiarias? Tempero. Professores se lançavam ao mar por causa de tempero. Experimenta comer uma semana sem tempero e ver se você não atravessa o oceano e a nado, meu irmão. Experimenta para você ver. Mas aí vai acontecer o quê? Portugal chega nas Índias em 1498 com Vasco da Gama e o que ele traz de mercadoria paga mais de 10 vezes o custo da viagem. Então Portugal se anima e fala, vamos ao mar novamente. Agora com quem? Com Pedro Álvares Cabral. Vasco da Gama já ficou de vice na história e deram o título para ele, consolação de vice-rei da Índia. Tá achando que é sacanagem minha? Pesquisa, vai ver que é verdade. E aí Pedro Álvares Cabral pega 7 caravelas, olha aqui, ó, olha aqui, ó, olha aqui, tá certo? 7 caravelas, manda para onde, gente? Para as Índias, e 3 em parar onde? No Brasil, em 22 de abril de 1500. Chegando aqui, o que eles queriam? Ouro, prata, pedras preciosas, comércio. Acharam isso de imediato? Não. O que eles acharam, gente? Índia pelada. Português gosta? Não, meia volta, vou ver, vamos embora até as Índias. E essas terras basicamente ficaram abandonadas de 1500 a 1530. Qual era a única coisa que interessava português aqui, gente? O pau-brasil. Não é isso? O pau-brasil, que diga de passagem, eles exploravam com que, gente? Com a mão de obra escrava indígena. Só tem um detalhezinho, né? França e Inglaterra saem da Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou 116, não é isso? Mas França e Inglaterra, quando saem da Guerra dos 100 Anos, falam, ó, não quero nem saber desse tal de tarado atrás das ilhas, ou Tratado de Tordesilhas, que divide o mundo entre Portugal e Espanha. Vai ser dono quem estiver ocupando. Isso. E aí o que acontece? É aqui que Portugal se vê na obrigação de ocupar o Brasil. Inclusive, o rei Francisco, rei da França, Francisco I, ele fala, né? O sol brilha para todos. E desconheça a cláusula do Testamento de Adão, que divide o mundo entre portugueses e espanhóis. Vai ser dono quem tiver ocupando. Essa é a verdade. Então o que acontece? É aqui que Portugal se sente na obrigação de ocupar o Brasil. Qual é o problema? A coroa portuguesa, a gente tinha dinheiro para ocupar o Brasil? Não, ela não tinha dinheiro para ocupar o Brasil. Então o que acontece? Simplesmente o seguinte, gente, vai baixar o espírito de loteador na coroa portuguesa e eles vão lotear o Brasil. Isso mesmo, em capitanias hereditárias. 15 capitanias com 13 donatários. Quem recebe essas terras? Amigo do rei. Então, se você era amigo do rei, você recebia. E se você não era amigo do rei, você não recebia. Sabe o que eu estou dizendo para você? Lá não tem um tópico que vai te pedir falar sobre divisão agrária no Brasil? A luta pela terra? Pois é, eu já estou falando isso. Aqui começa, gente, a se falar em concentração fundiária. É esse o grande detalhe aqui, tá certo? O Brasil passa a ter alguns donos. São as capitanias hereditárias e depois o que? A Sesmaria, essa divisão aqui. Tá certo? Agora o que acontece? Todos vão para frente? Não, só São Vicente e Pernambuco. São Vicente atual São Paulo.
né? E vão explorar o que, gente? Com cana de açúcar, não é isso? Vão explorar com a cana de açúcar. Diga de passagem, com a mão de obra escrava. Escrava de quem, hein? Hã? Isso mesmo, do negro africano. Mas cadê o índio? O que aconteceu? A coroa portuguesa descobriu que a escravidão do índio direta não dava lucro para a coroa portuguesa. Porque bastava a galera chegar lá no meio do mato e capturar. Tá certo? Então não dava lucro direto. O que acontece então? É aqui, tá? Quem colui com a igreja católica da época, tá? Porque Estado e igreja se confundiam, tá? Eles falam, não podemos mais escravizar o índio. Olha o que eu vou falar para vocês, gente. Isso é muito sério agora e muito pesado, tá? É muito pesado mesmo. Não podemos escravizar o índio. Por quê? Porque ele é um ser humano. Por quê? Porque ele tem alma. Ele só precisa ser catequizado. É a história do bom selvagem. Agora, o problema maior vem agora. O pesado é agora. Tá? Se eu não posso escravizar o índio, eu vou escravizar quem? O negro africano. Porque na visão da época, olha o pesado que eu falei para vocês, não tinha alma. Não era ser humano, não era gente. Era apenas uma máquina de trabalho. Era isso, dessa forma que era visto, tá? E aí eles vão lá no continente africano e vamos lembrar que lá você tinha tribos brigando com tribos e a tribo que vencia pegava o vencido, escravizava e entra o português e faz o que, gente? E vai implementar o comércio de escravo. Ele fala, ó, faz o seguinte, em vez de você fazer ele produzir riqueza para você, ele é a sua riqueza, me vende ele. E aí você implementa o comércio de escravo. Eu sempre recomendo para vocês assistirem o filme Amistade. Para mim, é o segundo melhor filme de Hollywood, tá certo? E ou então o filme Atlântico Negro, um documentário, Na Rota dos Orixás, que vai te mostrar como é que ela é capturada, como é que ela é trazida esse negro para cá. E eu sempre gosto de citar isso em sala de aula, nas minhas aulas, que pegava esse negro, gente, fazia o quê? Separava da família. Tá? Mãe para um lado, pai para o outro, cachorro para um lado, papagaio para o outro, periquito para um lado, tá? Filho para um lado, irmão para o outro, tá certo? Cunhado para o outro, um lado, sogra para o outro. Cunhado e sogra para ficar longe mesmo, não é verdade? Cada um, para que isso? Para você perder essa questão da família. Tinha um ritual que era chamada Árvore do Esquecimento, onde acontecia o quê? Tá? A mulher, nua de tudo, despida de tudo, tinha que dar 10 voltas na árvore para quê? Para ela esquecer tudo. É como se fosse, gente, limpando o HD. Tava saindo ali um HD limpinho, uma máquina prontinha pro trabalho. O homem tinha que dar 10 voltas. Como é mais cabeça dura, mais difícil de esquecer. Tá certo? Então entenda o que é isso. Mandavam o quê? Tribos diferentes, para você não ter nem a familiaridade da língua. Já imaginou se você ficasse hoje refém, preso num lugar com indiano, hinduísta, tá? Indiano, ucraniano, russo, tailandês, finlandês? Você fala o quê? Ah, professor, vou pro gesto. Cuidado, você pode falar assim achando que é ok e alguém entender de forma diferente, tá certo? Olha o complicado que é isso. E aí manda esse escravo pra cá. Vai ver o que, gente? Dia, noite, noite, dia, noite, dia, até chegar aqui. Chegando aqui, ia fazer o quê? Ia pro comércio de escravo. Vendido como mercadoria. E dali ia pra onde, gente? Mato, onça, índio, onça, até chegar na fazenda. E agora vai fazer o quê? Debaixo de chicote, vai produzir isso. E vai produzir o quê, gente? Cana de açúcar, no caso do Brasil, inicialmente, não é isso? Vamos lembrar que quase 60% de todos os escravos que saíram do continente africano veio parar no Brasil. Foi para outras localidades, mas a imensa maioria onde? No Brasil. Já estou começando a mostrar para você a questão do porquê das cotas raciais. Depois a gente mostra mais um pouquinho aqui, tá certo? Mas nós estamos fazendo essa base histórica para que você possa entender a formação do Brasil, a divisão do trabalho. É isso. E aí você vai ter o quê? Eles produzindo aqui. Produz cana de açúcar, até financiado, vale lembrar, pelos holandeses, mas em 1580 nós vamos ter o quê? A União Ibérica, quando Portugal e Espanha acabam unindo. E a Espanha não tinha uma boa relação com a Holanda e acaba brigando com os holandeses, expulsam eles do Brasil, eles saem do Brasil, vão para onde, gente? Para as Antilhas. Vamos lembrar que os holandeses eram que grandes parceiros comerciais dos portugueses. São eles que investem o capital aqui para quê, gente? Para a construção dos primeiros engenhos no Brasil. São eles que financiam, tá, gente? O trigo, metais e manufaturados para Portugal. São eles que fazem o quê? O principal distribuidor do açúcar brasileiro no mercado europeu, tá? E agora mandaram eles embora. Não tem problema, eu vou embora. O que acontece?
eu simplesmente não tenho mais quem distribui o açúcar e eles vão produzir açúcar nas Antilhas, cai o preço aqui, eles vão fazer o quê? Executa as hipotecas com quem tinha o quê, gente? Com quem tinha financiado com eles. Quebra aqui, é o fim do ciclo do açúcar. E aí vai começar um outro ciclo, qual? O do ouro. Quando começa o ouro, você muda a forma de atuação, você muda o centro geográfico. E é por isso que a capital sai da onde, gente? De Salvador e vai para onde? Vai para o Rio de Janeiro. Porque agora vai estar aqui. E é daqui que parte os bandeirantes. Atrás de quê, gente? Atrás de escravo, atrás de índio, tá certo? Desbravando e ultrapassando o Tratado de Tordesilhas. Ah, mas não faz mal não, né? Por quê? Porque agora tá Portugal e Espanha junto. Mas depois, quando volta a separar em 1640, já é nosso. Nós ampliamos o nosso território, não é isso? Então nós tivemos a capital saindo da Bahia, Salvador, indo para onde, gente? Para o Rio de Janeiro, no caso, porque você muda esse centro econômico. E vamos explorar o ouro, que vai vir o ciclo do ouro, com mão de obra de quem, gente? Mão de obra escrava, não é isso? De quem? Do negro africano, que está participando da geração de riqueza nesse país, desde a cana-de-açúcar e agora o ouro. Só tem detalhe, qual, gente? O ciclo do ouro, ele é muito rápido, ele é intenso, mas ele é muito rápido. Tanto que em 1753 é o auge do ciclo do ouro em Goiás, explora mais de 3 mil quilos. Mas em 30 anos, praticamente, acaba. E essa galera faz o quê? Na grande maioria, retorna para o litoral. Alguns ficam. Exemplo do meu tataravô, que vai dar meu trisavô, que dá meu bisavô, que dá meu avô, que ficou, tá certo? Assim como vai ficar o quê? Povoados. Tá em Goiás, tá aonde hoje é Tocantins, não é isso? Por quê? Porque antes era Goiás, vamos lembrar disso. Então vai ficar esses povoados aqui. E quando retorna para o litoral, vai produzir aqui agora, gente, café. Vamos começar o ciclo do café, é isso? O ouro negro. Com mão de obra de quem? Mão de obra escrava do negro africano. E aqui você já viu um mapa, deixa eu ampliar para você, toma, tá certo? Você já viu um mapa que vai fazer o quê, gente? O café está sendo produzido aqui, tá certo, gente? Você ainda continua com uma pequena produção de cana-de-açúcar aqui. E no interior, você vai fazer o quê? Você vai diminuir. E olha que eu estou falando já do século XIX, tá? Então, produzir com café com o quê? Com mão de obra escrava, não é isso? Só tem um detalhe, qual, gente? Em 1808, o que acontece? A família real portuguesa, fugindo das guerras napoleônicas, vem para onde, gente? Aqui no chamado Quinto dos Infernos. E eles vêm protegidos por quem? Pela Inglaterra, tá? A potência marítima da época, certo? Vem para cá. E chegando aqui, essa coroa portuguesa, eles queriam os mesmos produtos, as mesmas manufaturas, os mesmos produtos industrializados que eles tinham lá na Europa. Mas aqui não tinha, porque aquela rainha de Portugal, Maria doida, louca, desvairada, fez o quê? Ela simplesmente mandou acabar com a manufatura no Brasil. Porque ela era doida, louca, desvairada? Não, porque ela sabia que se tivesse manufatura, logo após nós teríamos o quê? A indústria. Nos tornaremos independentes. E ela queria isso? De jeito nenhum. Tá? Então o que acontece? Eles querem isso. Tá? E se eles querem isso, tem que trazer da onde? De fora, não produz aqui. É aqui que vai vir um acordo com a Inglaterra, tá certo, gente? É o chamado decreto da abertura dos portos, que é a primeira experiência neoliberal após o liberalismo econômico, a liberação do comércio, do mundo. É isso, é quase já início de blocos econômicos, vamos falar dessa forma, ok? Então o que nós vamos ter? Olha só, nós vamos ter aqui a família real, tá, gente, escoltando, né, a escolta britânica, a família real, chega aqui, vamos ter a primeira experiência liberal no mundo após a Revolução Industrial, e aí você vai dar o quê? O fim do pacto colonial. O que é isso? O Brasil não tem que negociar mais só com Portugal. Pode negociar com o mundo inteiro, pagando taxa diferenciada. Se é mercadoria seca, paga 24%. Se é mercadorias bebida alcoólica, paga 48%, não é isso? E vai fazer o que, gente? Um tratado de comércio e navegação com quem? Com a Inglaterra, né? Em 1810, vantagens e privilégios, tá certo? Chamado Tratado de Desiguais, porque vai tratar desigualmente o resto do mundo, não é isso? E dentro desse tratado, o que acerta com a Inglaterra? Gente, a gente acerta gradual abolição do comércio de escravos. Mais ainda, tá? Os produtos ingleses pagariam só 15%, olha só a questão do bloco econômico aí, de quê? De impostos, enquanto os próprios portugueses, 16%, e o resto do mundo, 24%, não é isso? Até aqui cumprimos, mas aqui, gradual abolição,
Já ouviu aquele ditado? Ah, isso é coisa para inglês ver? Exatamente isso aqui. Por quê? Tá, gente? Porque assinamos, mas não cumprimos. E a gente continua produzindo café com mão de obra escrava, tá certo? Vem a independência, tá? 1822, faz o quê? A gente continua não cumprindo. 1831, faz um novo o quê, gente? Acordo com a Inglaterra, de fazer o quê? De acabar com o tráfico de escravos. Continuamos não cumprindo e continuamos trabalhando o quê, gente? Produzindo café com mão de obra escrava aqui, não é isso? Enquanto na Europa tinha iluminismo, enquanto na Europa você falava em direitos sociais, no Brasil tinha o que, gente? Escravo, no caso. E a gente continuava não cumprindo com quem, gente? Com a Inglaterra. Por isso que em 1845, dentro do parlamento inglês, foi aprovado o que, gente? Uma legislação que falava que a marinha inglesa poderia prender navios negreiros e julgar os seus responsáveis em tribunais na Inglaterra, segundo as leis inglesas. Isso preocupou os portugueses. Epa, lascou! Tá certo? Então é por isso que em 4 de setembro de 1850 eles fazem o quê? A Lei Eusébio de Queiroz. O que dizia a Lei Eusébio de Queiroz? Proibia, gente, o tráfico negreiro. Tá certo? É lógico que vai continuar tendo de pirataria, mas agora reduziu. Reduziu. E aí vem um detalhe. Se reduziu, você concorda comigo que está diminuindo a essa máquina de produtividade no Brasil? Tá, não tá? Qual é o problema? O Brasil podia parar, gente? Não. É aqui que o Brasil vai fazer o que então? Vai começar a trazer para o Brasil imigrantes. Imigrantes. Só tem um problema nessa brincadeira. Qual, gente? Esses imigrantes, eles já tinham visto na Europa o quê? Direitos sociais. Esse imigrante tinha feito o quê, gente? Iluminismo, direito à propriedade privada. E num país continental como o nosso, eles vão querer, tá, gente? Fazer o quê? Substituir a mão de obra escrava, ser basicamente escravo, ou vão querer ter sua terrinha? Ah, querer sua terrinha. Mas se eles vão ter a sua terrinha, o que acontece? Então não vai substituir escravo, não posso deixar isso acontecer. É por isso, para evitar isso, é que o Brasil, em 2 semanas depois, 4 de setembro, vou ampliar para você. Tá aqui, 4 de setembro, Lei Eusébio de Queiroz. No dia 18, tá? 18 menos 4, 14. 14 são o quê, gente? 2 semanas. Isso mesmo. Exato 2 semanas, eles criam a Lei de Terras. E o que diz a Lei de Terra? Olha aqui, ó. Fica proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de compra, tá certo? Tá aqui. Mais ainda, gente, a venda vai dar só de quê? De asta pública, ou seja, leilão público. Mais ainda, pagamento à vista, preço majorado para incentivar a imigração. Aí vem a pergunta, quem é que vai conseguir comprar essa terra? É escravo, ex-escravo, índio, imigrante que não tinha dinheiro ou quem já tinha terra? Quem já tinha terra, isso mesmo. E aqui você sabe o que? Estou mostrando para você, tá? A concentração fundiária no nosso país. E o Brasil continua produzindo o que, gente? Café. Exatamente fazendo o que, gente? Misturando agora imigrante com escravos. De tal forma a gente tratava mal os imigrantes que a Alemanha chega a proibir esses imigrantes de vir para o Brasil pela forma tão grotesca como eles eram tratados no nosso país. E vai ficar dessa forma produzindo café até quando? Até 1871. O que acontece em 1871, gente? Vai acontecer em 28 de setembro a chamada Lei do Ventre Livre. O que dizia a Lei do Ventre Livre? Que filho de escravo não seria mais escravo. Gente, para comigo, tá? Tem uma escrava, vive na minha fazenda, tem uma criança, essa criança nasceu, vai comer da minha fazenda, beber a água da minha fazenda, tá certo? Respirar o ar da minha fazenda. Então filho de escravo é o que, gente? Escravinho. Muda o quê? Muda o quê? Basicamente nada. Vamos continuar produzindo café. Agora até quando? 1885. Mas o que acontece em 1885? Isso eu conto para vocês já, depois do intervalo. Vamos fazer um rapidinho intervalo aí?